4 de dezembro de 1965 foi um dia sombrio e nublado na maior parte do nordeste dos Estados Unidos. Mas lá em cima, acima de 10.000 pés, o sol brilhava, como sempre, sobre um belo mar de nuvens brancas e fofas. Agora, através do topo das nuvens, elevando-se daquele mar, um verdadeiro ícone dos anos 50 cruzava o céu sem esforço. Um elegante e majestoso Lockheed L-1049 Super Constellation, pintado nas cores branca e azul da Eastern Airlines. Esse grande avião de hélice, com 4 motores a pistão, voava a 10.000 pés, vindo de Boston, Massachusetts, para Newark, Nova Jersey. Um voo de curta distância rotineiro para essa clássica beleza, carinhosamente conhecida como Connie. Em 1965, o Constellation rapidamente se tornava obsoleto com a era dos jatos. A Eastern Airlines foi a última companhia aérea de passageiros dos Estados Unidos a aposentá-los em 1968. O comandante do voo 853 da Eastern Airlines era um veterano da Segunda Guerra Mundial de 42 anos, que desde 1953 voava pela companhia, somando mais de 11.500 horas de voo, quase 2.000 delas no Constellation. Ao seu lado na cabine estava o copiloto de 34 anos, com 3 anos na Eastern até então. E ele tinha pouco mais de 8.000 horas totais de voo naquele momento, das quais 900 eram no Connie. Ele também tinha 241 horas como engenheiro de voo nesse tipo de aeronave, e também era piloto habilitado de balão. O último tripulante era um engenheiro de voo de 27 anos, que sonhava em ser comandante, mas estava apenas iniciando sua carreira, com cerca de 1.000 horas totais de voo. Agora, isso foi muito antes do conceito de gerenciamento de recursos de tripulação ser sequer cogitado pelos pesquisadores da aviação. Portanto, se a cultura do cockpit era aberta ou não dependia muito da personalidade do comandante. O engenheiro de voo já havia voado com alguns comandantes que se comportavam de maneira verdadeiramente imperial. Um deles chegou a colocar um aviso no painel anti-reflexo, lembrando aos outros membros da tripulação que a palavra do comandante é lei. Mas o comandante deste voo, Charles White, não era um desses. Não, o engenheiro de voo achava ele uma pessoa simpática e muito respeitosa com a tripulação, além de parecer valorizar as opiniões deles. Comandantes como White, que entendiam intuitivamente o CRM, sabiam aproveitar o conhecimento e experiência da tripulação. Mesmo antes de existir, o treinamento formal sobre esse tema foi absolutamente crucial para o desenvolvimento do CRM e serviu como exemplo de como essa filosofia poderia realmente mudar o desfecho de emergências. E, de fato, a habilidade da tripulação em trabalhar junta logo seria testada ao máximo. Por ora, tudo parecia normal. O voo 853 da Eastern Airlines decolou de Boston às 15 horas e 38 minutos, com 49 passageiros e 5 tripulantes a bordo. Após a decolagem, a tripulação subiu até uma altitude de cruzeiro planejada de apenas 10.000 pés, bem abaixo do que o cone pressurizado era capaz de alcançar. Mas em uma rota curta como essa, que cruzaria um dos espaços aéreos mais movimentados do país, fazia sentido voar mais baixo e passar por baixo do tráfego de jatos mais rápidos acima deles. Atrás, as duas comissárias se apressavam para terminar o serviço de bebidas e recolher o dinheiro das passagens. Você vê, nos serviços de transporte da Eastern Airlines, nesse momento, as passagens eram vendidas pelas comissárias e os passageiros pagavam por elas durante o voo. Pelo visto, na época, uma passagem só de ida custava $14, cerca de $144 hoje. Adiante, o copiloto pilotava, o comandante monitorava e o engenheiro de voo gerenciava manualmente os sistemas de combustível, elétricos e motores da Constellation. Após encerrar a comunicação com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Rotas de Boston, ou ARTCC, a tripulação logo fez contato com ARTCC, correspondente em Nova York, às 16 horas e 10 minutos. Agora, o controlador de Nova York estava equipado com um sistema de radar primitivo que podia exibir a posição horizontal de uma aeronave,
mas praticamente nada além disso. Naquela época, o único radar disponível era o radar primário, que media a distância refletindo sinais de rádio nos alvos no céu e o rumo a partir da antena de radar. O radar secundário, que consulta o transponder da aeronave para mostrar altitude, velocidade, proa e identidade, não existia em 1965. Assim, os controladores dependiam dos relatos dos pilotos para obter essas informações, usadas na separação dos voos por altitude, distância e tempo. Agora, como a separação funcionava dessa forma, com o simples visor de radar servindo apenas para aumentar a consciência situacional, isso não era exatamente a separação por radar como conhecemos hoje. Separação por radar ocorre quando o controlador utiliza o radar para identificar e separar aeronaves com essas informações. Separar aeronaves com base nos relatos dos pilotos é chamado de separação procedural. E isso segue diretrizes muito rigorosas em termos do tempo estimado relativo até um ponto de cruzamento, distância entre os voos e, claro, altitude. Mas o que fundamenta ambos os métodos de separação é o princípio da separação visual, que também é chamado de ver e evitar. Isso significa que espera-se que todos os pilotos mantenham vigilância, fiquem atentos a outras aeronaves e manobrem para evitá-las, se necessário. Essas três camadas de separação, radar, procedimental e visual, formam os pilares da separação de aeronaves em todos os espaços aéreos até hoje. No meu vídeo anterior, sobre o acidente do voo PSA 182, falei sobre como, nesse caso, a separação baseada em radar estava disponível, mas não foi utilizada porque a separação visual havia sido aprovada. Isso mostrou que esses métodos de separação não eram vistos como redes de segurança triplamente redundantes em 1978, e muito menos em 1965. Isso vale a pena lembrar. De qualquer forma, no RTCC de Nova York, naquela tarde, a carga de trabalho era leve a moderada, com fluxo constante, porém fácil de gerenciar, de aeronaves na área de Nova York. Uma dessas aeronaves era o voo 853 da Linhas Aéreas Eastern, que, como disse, voava a 10.000 pés em proa de 252 graus. E Coney estimava a passagem sobre o VOR de Carmel, no Vale do Hudson, Nova York, às 16h18. Os controladores haviam notado que o voo 853 não era a única aeronave estimada para passar por Carmel naquele horário. Na verdade, o voo 42 da Transworld Airlines, um Boeing 707, também deveria cruzar o VOR no mesmo horário. O jato de 4 motores decolou de São Francisco pela manhã e agora descia para Nova York, vindo de 37.000 pés, com 51 passageiros e 7 tripulantes a bordo. Na cabine daquele reluzente 707 estava uma tripulação muito experiente, comandada por um comandante de 45 anos, com mais de 18.000 horas de voo, além de um copiloto de 42 anos, com quase 13.000 horas, e um engenheiro de voo de 41 anos, com mais de 11.700 horas. Esse comandante voava pela TWA desde setembro de 1945, ingressando um mês após o fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, sugerindo que veio das Forças Armadas. Mas o relatório final não confirma isso. De qualquer forma, o voo vindo da Califórnia foi tranquilo até então, e o voo 42 agora descia para o recém-renomeado Aeroporto Internacional John F. Kennedy, sob o radar do ARTCC de Nova York. Após autorização para descer a 25.000 pés, receberam permissão para 21.000 e depois 11.000 pés, onde nivelaram a aeronave brevemente antes de chegar ao VOR Carmel, que, como mencionei, eles esperavam cruzar às 16h18. Neste momento, essa tripulação não fazia ideia da grande ameaça que estava prestes a se revelar. Mas, se eles tivessem os tipos de auxílios digitais que temos hoje, isso não seria uma surpresa tão grande. Agora, dito isso, a digitalização de hoje também teve um preço. Por exemplo, você já parou para pensar em quanta informação digital deixamos sobre nós mesmos na internet? Bem, é muita coisa,
e a maior parte está sendo coletada por corretores de dados e depois vendida para o maior lance. Então, se você quer garantir que seus dados não acabem nas mãos de profissionais de marketing irritantes, bancos ou cybercriminosos, você deve fazer o que eu faço e usar o patrocinador de hoje, Incogni. Veja, o Incogni caça esses corretores em seu nome e os obriga a excluir suas informações pessoais. Você até poderia tentar sozinho, mas provavelmente levaria meses de trabalho tedioso. O Incogni faz tudo por você sem que você precise levantar um dedo sequer. Seu exército digital vasculha a internet em busca de suas informações e envia solicitações de remoção sem que você precise agir. Sempre que encontrarem algo, ou se você achar, use o recurso de remoções personalizadas do Incogni para enviar a página exata, e a equipe cuidará da remoção dos seus dados. Mesmo fora da lista de corretores, o Incogni seguirá monitorando a conformidade enquanto você for cliente. E desde que comecei a usá-los, notei uma diminuição drástica em spam, chamadas automáticas e e-mails estranhos. Agora, você pode ter 60% de desconto no plano anual do Incogni quando você escanear este código QR ou acessar incogni.com/pilot diretamente ou pelo link abaixo. Lembre-se de usar o código PILOT no checkout. Obrigado, Incogni. Agora vamos voltar à história. No Centro de Controle de Nova York, o controlador responsável pelo setor, que incluía Carmel, estaria anotando essas altitudes e estimativas de cruzamento em algo conhecido como ficha de progresso de voo, que era usado para acompanhar todas as informações relatadas pelos pilotos como um complemento ao seu radar primitivo. Assim, o controlador esperava que o voo 42 da TWA e o 853 da Eastern cruzassem suas rotas sobre Carmel simultaneamente, o que significa que algum tipo de separação seria necessário. Mas como ambas as aeronaves estavam operando sob as regras de voo por instrumentos, ou IFR, e estavam atualmente autorizadas para altitudes diferentes, o controlador decidiu manter dessa forma, utilizando separação procedimental baseada em altitude. E, portanto, ele não autorizou o voo 42 da TWA a descer mais, mas sim a manter 11.000 pés, enquanto o voo 853 da Eastern Airlines permaneceria em sua altitude de cruzeiro de 10.000 pés, garantindo que a separação vertical mínima exigida de 1.000 pés fosse mantida. 1.000 pés excede bastante o maior erro possível de altímetro de uma aeronave, considerando todo o equipamento funcionando e a pressão barométrica correta inserida pelos pilotos. Portanto, essa ainda é a separação mínima padrão de altitude entre voos IFR atualmente. Agora, para esse controlador, essa foi uma ação totalmente rotineira, provavelmente sem qualquer senso de urgência ou preocupação envolvida. Ele não avisou as tripulações sobre a presença uma da outra, pois não era exigido, já que a separação mínima era mantida. Na verdade, isso não é mais exigido, mas alguns controladores ainda fornecem relatórios de tráfego por cortesia. Mas lembra do que eu disse antes sobre os 3 tipos de separação como camadas redundantes? Na época, a separação processual e visual muitas vezes eram consideradas alternativas, não camadas complementares de segurança. O resultado mais seguro seria obtido se todos os métodos de separação fossem usados. Neste caso, também seria informar a tripulação da Eastern Airlines, tráfego cruzando na sua posição às 2 horas, 11.000 pés, indo para o sul, 1707. O oposto deveria ser informado à tripulação da TWA, pois a separação visual é mais eficaz quando os pilotos sabem onde olhar. Se não forem avisados para esperar tráfego, as chances de avistarem a outra aeronave são bem menores. Com separação procedural, essa informação pode evitar que um quase-acidente vire desastre. Se por qualquer motivo uma das aeronaves não estiver na altitude atribuída, seja por um mal-entendido ou por um altímetro ajustado incorretamente, por exemplo. Agora, ainda é, e sempre foi, critério do controlador dar ou não dar avisos de tráfego para 2 aeronaves IFR e em uma aproximação para um aeroporto movimentado como Nova York, eu realmente não esperaria receber um. Hoje em dia, nós, pilotos, conseguimos ver outras aeronaves se aproximando com antecedência pelo sistema de alerta de colisão de tráfego,
ou TCAS, que exibe o tráfego próximo em um mapa móvel com altitudes e distâncias relativas. Então, receber um informe de tráfego de um controlador, hoje em dia, simplesmente não é mais tão importante para evitar colisões sob IFR. Mas, nos dias anteriores ao TCAS, o valor de um informe desse tipo era obviamente muito, muito maior. As tripulações desses voos estavam prestes a descobrir o motivo. Enquanto o voo 853 seguia em cruzeiro a 10 mil pés, eles continuavam voando para dentro e para fora do topo das nuvens fofas, que subiam da camada de nuvens fechadas algumas centenas de pés abaixo deles. E isso levava a aeronave para dentro e para fora da luz clara do entardecer acima, onde eles também tinham uma visão completa dos arredores. De repente, ao saírem de uma dessas nuvens, um enorme Boeing 707 surgiu às 2 horas deles em rota de convergência. Em segundos, o copiloto percebeu que o grande jato colidiria com sua aeronave se nada fosse feito. Então ele gritou: "Cuidado!" e puxou o manche para iniciar uma subida. Mas será que aquele 707 estava realmente em rota de colisão com eles? Afinal, eles não deveriam estar em altitudes diferentes, com 1000 pés de separação? Bem, uma possibilidade era que talvez um desses aviões não estivesse na altitude designada. Hoje, essa seria uma pergunta trivial de responder, mas em 1965 não era tão fácil assim. O 707 possuía um gravador de dados de voo, indicando que voava nivelado a 11 mil pés, como esperado. Essa parte estava clara. O Constellation não tinha caixa preta, pois em 1965 aeronaves a pistão não eram obrigadas a isso. E como o radar também não registrava sua altitude, a única maneira de ter certeza de que o cone realmente estava a 10 mil pés era pelo depoimento das testemunhas. Os pilotos informaram estar a 10 mil pés minutos antes e não relataram mudança de altitude desde então. E mais tarde, exames nos altímetros mostraram que os pilotos também haviam ajustado corretamente a pressão local. Em outro processo, a defesa dos controladores de tráfego aéreo alegou que o Constellation não estava a 10 mil pés, com base no depoimento do comandante do 707, que estimou ter avistado o cone apenas 200 a 300 pés abaixo dele. Por outro lado, o último registro do engenheiro de voo no cone indicava a aeronave a 10 mil pés. Além disso, pilotos de outras aeronaves na área relataram que, a 10 mil pés perto do VOR de Carmel, havia nuvens fofas sobre uma camada de céu encoberto logo abaixo. Isso estava totalmente de acordo com o depoimento dos passageiros do voo 853. Portanto, as evidências apoiam fortemente a suposição de que o voo 853 estava a 10 mil pés, quando o copiloto avistou o 707 vindo em sua direção a 11 mil pés. Então, por que ele achou que os dois aviões estavam prestes a colidir? A resposta envolve como pilotos avaliam as posições relativas das aeronaves próximas. E tenha paciência comigo agora, porque isso vai ser um pouco complicado. Veja bem, ao avaliar rapidamente o risco de colisão com outra aeronave, pilotos consideram instintivamente fatores como a posição da aeronave em relação ao horizonte, a variação da linha divisada e a taxa de aproximação. Agora, a taxa de variação da linha divisada é a velocidade com que o alvo se move em relação ao campo de visão geral. Portanto, se o alvo estiver em rota de colisão, a taxa de variação da linha divisada será zero, o que significa que o alvo permanece essencialmente estacionário no campo de visão, ficando cada vez maior. Essa mudança de tamanho, conforme o alvo se aproxima ou afasta, chama-se taxa de variação de distância. E se essa taxa estiver aumentando rapidamente, então o observador vai julgar que o risco de colisão é maior. Da mesma forma, um estudo citado no relatório final sobre este acidente constatou que, se a taxa da linha divisada for menor que 6 minutos de arco por segundo, o observador provavelmente concluirá que o alvo é uma ameaça de colisão. Já uma taxa da linha divisada acima de 9 minutos de arco por segundo geralmente indica uma passagem sem risco de colisão. Porém, se alvo e observador estão em rotas cruzadas, mas com altitudes um pouco diferentes, a taxa da linha divisada pode permanecer quase zero, enquanto a rápida mudança na taxa de aproximação
simula sinais de colisão iminente. Portanto, nesse tipo de cenário, o fator dominante na tomada de decisão do observador será a altitude relativa percebida do alvo, e um piloto, instintivamente, julgaria essa altitude relativa com base na posição do alvo em relação ao horizonte. Basicamente, se o alvo estiver claramente acima do horizonte, ele vai passar por cima, e se estiver claramente abaixo do horizonte, vai passar por baixo. Então isso significa, é claro, que se o alvo estiver muito próximo do horizonte, bem, ele seria considerado na mesma altitude e, portanto, uma ameaça de colisão. Agora, o que a investigação acreditou que aconteceu aqui foi que a taxa de linha divisada e a taxa de distância eram compatíveis com uma aeronave em rota de colisão. Então, o copiloto teria analisado instintivamente a ameaça com base na posição do 707 em relação ao horizonte percebido, e eu digo percebido porque, neste caso, um horizonte verdadeiro não existia. Dados meteorológicos e relatos de pilotos indicaram um gradiente sobre o centro de Nova York nesse momento, com o topo das nuvens a 10.000 pés próximo a Carmel, subindo para 15.000 pés a noroeste, perto de Syracuse. E como essa camada de nuvens era relativamente lisa, aquelas nuvens distantes e elevadas teriam criado a impressão de um horizonte, que na verdade estava mais alto do que o verdadeiro horizonte. Portanto, quando o copiloto do voo 853 olhou para a sua posição das 2 horas, ele estava olhando para noroeste em direção a um horizonte falso, que também era a linha de visão do 707 que se aproximava. Assim, ele julgou instintivamente que o 707 estava na mesma altitude e prestes a colidir com eles. Mesmo se o controlador tivesse avisado para esperar um 707 às 2 horas e a 11.000 pés, ele ainda poderia duvidar da altitude ao vê-lo, devido à ilusão de ótica. Mas os segundos extras necessários para avaliar já permitiriam que ele percebesse que o 707 estava acima deles e não era uma ameaça real. Mas como o avião apareceu agora sem qualquer aviso, e sua impressão inicial foi de que representava um perigo imediato, ele reagiu muito rapidamente, quase instintivamente, puxando o manche para subir acima dele. É importante destacar que isso não é recomendado para um piloto treinado em situações assim. Como em outras ilusões ópticas e sensoriais, pilotos são treinados a confiar nos instrumentos e no sistema, e só reagir a uma ameaça de colisão se for óbvio que algo está errado. Se você está em um plano de voo IFR em espaço aéreo controlado e vê outra aeronave em rota de colisão, provavelmente é você que está enganado, não todo o sistema de separação por procedimentos. Portanto, você deve sempre levar alguns segundos para confiar, mas também para verificar. E se esse copiloto tivesse feito isso, não há dúvida de que esse acidente poderia ter sido evitado. Agora, é claro, eu também entendo que o tempo aqui estava realmente apertado e ele percebeu que precisava agir imediatamente. Como piloto profissional, às vezes é preciso ignorar o instinto e confiar no sistema. Agora, obviamente, nós não sabemos por que esse copiloto experiente reagiu dessa forma. Talvez a maior parte da experiência dele tenha sido sob regras de voo visual, onde a separação visual é muito mais importante. E talvez ele não tenha sido treinado adequadamente para a transição para operações IFR. Nós talvez nunca saibamos, mas sabemos que, como o 707 estava, na verdade, 1.000 pés acima deles, a decisão impulsiva dele de subir agora criou um risco iminente de colisão do nada. Assim, ao olharem novamente para o 707 durante a manobra, os 2 pilotos do Connie viram que ele continuava em rota de colisão. Aparentemente, isso justificava a decisão inicial deles, e, na verdade, exigia uma resposta ainda mais drástica. Hoje, o TQES nos diria claramente se existe risco de colisão e qual ação evasiva é necessária. Então, tudo o que precisamos fazer é apenas seguir seus comandos. Isso significa que o julgamento humano foi removido da equação quando se trata de aeronaves equipadas com TQES, o que ambas essas aeronaves teriam se estivessem operando hoje, aliás. Nada disso existia em 1965. Então, tudo dependia das reações em frações de segundo dessas 2 tripulações que se aproximavam.
A bordo do 707, os pilotos só perceberam que algo estava errado quando o Constellation surgiu de uma nuvem às 10 horas, vindo direto em sua direção. O comandante, que era o piloto em comando, imediatamente segurou o manche, desligou o piloto automático e então puxou o avião para uma curva ascendente à direita na tentativa de evitar a colisão. Seu copiloto logo se juntou a ele nos comandos, repetindo os movimentos a bordo do Constellation. O comandante agora também fez o mesmo, puxando o manche para ajudar o seu copiloto. Isso fazia com que os dois aviões subissem um em direção ao outro, prestes a colidir em segundos. E, aliás, isso é algo que o T-CAS moderno também foi projetado para evitar, porque ele dá manobras evasivas opostas para ambas as aeronaves, e se uma delas não cumprir, pode até reverter suas instruções. Neste caso, o comandante do 707 notou que a curva à direita falhou e, no último momento, rolou forte à esquerda e empurrou o manche para frente, mas já era tarde. Às 16 horas, 18 minutos e 43 segundos, a ponta da asa esquerda do 707 atingiu o estabilizador horizontal direito do Constellation, cortando para baixo e para dentro, enquanto passava pelo cone em subida abrupta. O impacto arrancou o estabilizador vertical direito do Constellation e parte do estabilizador horizontal direito, assim como a parte externa, de 7,6 metros da asa esquerda do Boeing 707 até o pilone do motor número 1. A asa do 707 e o motor número 1 ele também atingiu de raspão a parte inferior da fuselagem traseira do Constellation, danificando sistemas essenciais como o reforço hidráulico e cabos de controle do profundor e leme de direção. No 707, passageiros e tripulação sentiram dois solavancos de cerca de 2,5 Gs. O avião, então, rolou forte para a esquerda e mergulhou nas nuvens abaixo, acelerando rapidamente. Felizmente para todos, o motor número 1, o capô e o pilone apenas arranharam o Constellation, causando apenas danos superficiais. Então, o motor continuou funcionando, mesmo com toda a ponta da asa e a saída do pilone ausentes. Se o motor número 1 falhasse, a perda de sustentação e empuxo à esquerda poderia impedir os pilotos de recuperarem o controle. Mas com os 4 motores e os comandos de voo ainda intactos, eles logo conseguiram superar os danos, nivelar as asas e, finalmente, sair do mergulho. Os pilotos do 707 então declararam emergência e realizaram a avaliação dos danos enquanto recebiam vetoração direta para o JFK. Parece que não receberam confirmação do trem de pouso ao tentar baixá-lo, então primeiro sobrevoaram o aeródromo em baixa altitude, enquanto o controlador verificava se o trem de pouso estava baixado ou não, e então, após o controlador confirmar que ele realmente estava baixado, os pilotos alinharam a aeronave e realizaram um pouso normal na pista, 3-1 esquerda, pousando às 16h40, cerca de 22 minutos após a colisão. As equipes de emergência agiram rápido e constataram que nenhum dos 58 ocupantes ficou ferido. E isso se deveu, em grande parte, à pilotagem cuidadosa da tripulação, além de uma grande dose de sorte. Mas, sem que os pilotos da TWA soubessem, a tripulação do voo 853 da Eastern Airlines agora travava uma batalha titânica pela sobrevivência. A bordo do Constellation, o engenheiro de voo lembrou de ouvir o piloto gritar algo e depois foi pressionado contra o assento pela manobra evasiva. Mas ele nunca viu o 707, pois o engenheiro de voo posicionado no cone fica em um nível mais baixo em relação aos assentos dos pilotos, e por isso não oferece uma boa visão através do para-brisa. Os pilotos, então, sentiram as duas aeronaves colidirem, mas inicialmente parecia apenas um leve impacto, e, nos primeiros segundos depois disso, o engenheiro de voo achou que eles não tinham sido tão danificados assim. Talvez o 707 só tivesse raspado levemente neles ao passar. Mas em poucos segundos, o Constellation parou de subir, quase entrou em stall e mergulhou em uma descida acentuada. E isso foi acompanhado por várias luzes de advertência acendendo no painel do engenheiro de voo, alertando sobre a perda de pressão hidráulica. O Constellation tem comandos de voo mecânicos com reforço hidráulico, dispensando energia hidráulica para operar.
Portanto, isso não era um grande problema. Mas quando os pilotos puxaram os comandos para recuperar da descida, o avião simplesmente não respondeu, nem um pouco. Pensando rápido, os pilotos então tentaram mover os compensadores, que controlam o estabilizador horizontal, na esperança de recuperar o controle de arfagem dessa forma, mas os cabos dos compensadores também haviam sido rompidos. Nesse momento, o engenheiro de voo lembrou de um amigo que morreu em um acidente aéreo inexplicável um ano antes, e ele percebeu que não queria que sua morte fosse um mistério. Ele pegou o rádio e avisou ao controle de tráfego aéreo que haviam se envolvido em uma colisão no ar e estavam caindo. Quando o avião atravessou as nuvens, logo surgiu abaixo delas, revelando os campos e florestas de Nova York se aproximando rapidamente. Os dois pilotos tentavam desesperadamente controlar a inclinação, quando, de repente, o copiloto sugeriu que eles deveriam empurrar os manetes de potência totalmente para frente para induzir um momento de arremetida. Dessa forma. Agora, o comandante achou que essa era uma ideia brilhante. Então ele empurrou os manetes de potência totalmente para frente. E, incrivelmente, isso fez o nariz da aeronave subir, tirando o avião do mergulho. Agora, este é o momento em que a abertura e o respeito do comandante pela sua tripulação realmente salvaram o dia. Porque essa solução só foi descoberta graças à disposição do comandante em utilizar o conhecimento e a experiência do copiloto, assim como a disposição do copiloto em compartilhar suas ideias. Se esse exemplo inicial de excelente CRM não tivesse ocorrido, a tripulação talvez não tivesse conseguido se recuperar até que fosse tarde demais. Mas, em vez disso, o voo 853 agora subiu em uma ascensão e voltou diretamente para a camada de nuvens acima deles. Após alguns ciclos, subindo e descendo dentro e fora das nuvens, os pilotos entenderam que não tinham absolutamente nenhum controle sobre os profundores, mas que podiam arfar, aumentando a potência, e descer reduzindo-a, enquanto usavam empuxo simétrico para virar. Eles perceberam que as configurações de empuxo para manter rolagem e inclinação estáveis permitiam apenas 125 a 140 nós, insuficiente para manter a altitude. Na verdade, nessa configuração, o avião teria uma descida constante de cerca de 500 pés por minuto. Embarcando em uma ampla curva à direita, os pilotos avistaram o aeroporto municipal de Danbury, em Connecticut, mas não conseguiram se aproximar e apenas sobrevoaram o local entre 2 e 3 mil pés. Nesse período, o comandante avisou pelo alto-falante que houve uma colisão no ar e pediu aos passageiros que se preparassem para um pouso forçado. Ao ouvirem isso, muitos dos passageiros entraram em pânico e tentaram se deslocar para a parte traseira do avião, o que era popularmente imaginado como um lugar mais seguro em caso de acidente, mas que na realidade é uma ideia muito ruim. Percebendo que o movimento repentino dos passageiros poderia desbalancear perigosamente o avião, a comissária de bordo de 22 anos pediu pelo alto-falante que todos permanecessem sentados e lessem o cartão de segurança. Pedir que eles fizessem isso não era parte do procedimento de preparação da cabine em emergências, mas ela acreditava que dar uma tarefa específica aos passageiros evitaria o pânico. Isso é realmente um pensamento rápido e impressionante, e graças ao seu treinamento, que a capacitou a falar de forma assertiva com todos os tipos de pessoas, os passageiros rebeldes a ouviram e rapidamente voltaram para seus assentos. Nesse momento, os pilotos sabiam que não alcançariam nenhum aeroporto e que um pouso de emergência fora da pista era a única opção. Isso levou os dois pilotos a discutirem sobre os prós e contras de pousar a aeronave em um lago próximo, em vez de em um campo. Novamente, um ótimo exemplo de CRM. Agora, o motivo dessa discussão era que não havia muitos bons locais de pouso disponíveis. Essa região da divisa entre Nova York e Connecticut é bastante montanhosa e densamente florestada, com a maioria dos campos da área sendo pequenos demais para pouso ou cortados por muros de pedra e outros obstáculos. Mas então, de repente, eles avistaram um campo de fazenda perto do ponto previsto de impacto, logo à direita da rota deles, próximo à vila de North Salem. Esse campo não era plano, mas sim na encosta de uma colina,
inclinado na trajetória de pouso. Ainda assim, para o piloto, era melhor que um lago. O comandante avisou novamente aos passageiros que a aeronave estava fora de controle e faria um pouso forçado. Ele pediu aos passageiros que apertassem os cintos de segurança e retirassem objetos pontiagudos dos bolsos. Depois disso, ele usou o empuxo assimétrico para começar a manobrar a aeronave em linha, com o campo se aproximando rapidamente e em um ângulo acentuado, e por algum motivo, o trem de pouso nunca foi baixado. O relatório final não entrou em detalhes sobre o motivo disso ter acontecido. Pode ter sido porque, sem energia hidráulica, a tripulação teria que estender manualmente o trem de pouso, e não havia tempo para isso. Acredito que não fizeram isso porque alterar a configuração da aeronave poderia fazê-los perder o pouco controle de inclinação restante. De qualquer forma, não dava mais para se preocupar com isso. Quando o campo surgiu à sua frente, o comandante fez um último anúncio aos passageiros, pedindo que se preparassem para o impacto. Depois, empurrou rápido as alavancas de potência para frente para gerar inclinação positiva na flare do pouso. Agora, se ele não tivesse cronometrado isso perfeitamente, o avião teria mergulhado de nariz, primeiro no campo inclinado. Mas essa aplicação de potência, agora, apenas elevou a inclinação o suficiente para suavizar a aproximação do avião em direção à encosta, evitando um impacto inicial catastrófico. O Constellation quase atingiu uma casa de fazenda ao descer, forçando dois garotos a saírem do caminho. Depois, atingiu uma árvore com a asa esquerda a 14 metros de altura e seguiu até bater em outra, que acabou arrancando a asa completamente. O impacto rompeu os tanques de combustível, criando uma bola de fogo, quando o restante da fuselagem atingiu o solo e deslizou o morro acima. O impacto final quebrou a cabine em 3 partes, que giraram quase 180 graus, enquanto o avião deslizava até parar, parando de frente para a direção de onde havia vindo agora. Apesar dos danos severos ao avião, o impacto foi tão leve que quase todos os assentos ficaram presos ao piso, sem colapsar como uma sanfona. A única exceção a isso foi a fileira de assentos 14, C, D, E, que foi lançada para fora por uma abertura na fuselagem, mas acabou parando no campo, do lado de fora, com seu único ocupante quase ileso. Dentro da cabine, os outros 53 passageiros e tripulantes sobreviveram milagrosamente, mas o sofrimento ainda estava longe do fim. Veja, assim que a aeronave parou, um incêndio violento irrompeu no lado esquerdo, fazendo com que fumaça invadisse os corredores. Os passageiros, imediatamente, começaram a seguir os gritos dos comissários de bordo, fugindo por aberturas na fuselagem, assim como pelas saídas de emergência, perseguidos pela fumaça preta sufocante. O engenheiro de voo recobrou a consciência do lado de fora do avião, onde deve ter sido ajudado por alguém, provavelmente o comandante, e o copiloto também estava lá, ferido, mas vivo. Como os capitães de navio antigos, o comandante Charles White não abandonaria seu avião enquanto passageiros sob seus cuidados ainda tentavam escapar. Segundo um sobrevivente, em um ato de grande heroísmo, White agora voltou para dentro do avião em chamas para tentar salvar qualquer pessoa que ainda estivesse lá. Na fuselagem dianteira, ele e outro passageiro, ou possivelmente um bombeiro, tentaram libertar um jovem cujo cinto de segurança, um modelo antigo de trava por fricção, ficou preso durante o acidente. Uma versão da história diz que White e seu ajudante tentaram, sem sucesso, libertar o homem. Então saiu para tomar um pouco de ar antes que o comandante White se virasse novamente e voltasse para dentro, apenas para uma explosão engolir a cabine em seguida. Outra versão diz que White e o ajudante tentaram libertar o homem, mas o ajudante foi embora, quando a fumaça ficou densa demais para respirar. E sozinho na escuridão tóxica, o comandante White continuou seu esforço sozinho, sem nunca mais sair. Não se sabe ao certo o que ocorreu no avião, mas o corpo do comandante White foi achado logo após, perto da porta de saída dianteira esquerda, enquanto o corpo do passageiro preso foi encontrado no corredor, próximo às fileiras 7 e 8, e a causa da morte foi determinada como inalação de fumaça. É possível que o comandante White tenha libertado o passageiro ou desistido e depois
tentado sair, apenas para ambos sucumbirem aos gases tóxicos ao tentarem alcançar a saída. Outros 2 passageiros, que ficaram gravemente queimados durante a evacuação, morreram posteriormente no hospital, elevando o número final de mortos para 4, o que, como em uma tragédia grega, infelizmente incluiu o maior herói dessa história. O comandante Charles White foi posteriormente sepultado com honras militares completas no Cemitério Nacional de Arlington, ao lado daqueles que foram perdidos na Segunda Guerra Mundial. A investigação do acidente, realizada pelo Gabinete de Aeronáutica Civil, antecessor do NTSB, concluiu que a causa do acidente foi o erro de julgamento da tripulação da Eastern Airlines quanto à separação de altitude em relação ao 707, devido a uma ilusão de ótica, bem como as manobras evasivas e contramanobras resultantes realizadas pela tripulação do 707. A ação civil, movida pela viúva do comandante White, foi encerrada sem condenações, já que o juiz não encontrou evidências de negligência dos envolvidos. O relatório final do Gabinete de Aeronáutica Civil sobre o acidente não foi muito detalhado. Assim, grande parte do que sabemos sobre os esforços para salvar o voo 853 veio de depoimentos de testemunhas. Mas o que sabemos com certeza é que essa história é um grande exemplo do motivo pelo qual fazemos as coisas da maneira que fazemos hoje em dia. Desde a maneira como controladores de tráfego aéreo pensam sobre separação, até tecnologias como o T-Cache, que nos ajuda, pilotos, a evitar colisões assim. Também é a história de uma equipe à frente do seu tempo, que aplicou princípios hoje conhecidos como gerenciamento de recursos de tripulação para trazer sua aeronave avariada ao solo com máxima segurança. Quero encerrar este ano com uma história positiva para mostrar como habilidades de pilotagem e CRM fazem diferença. O objetivo principal deste canal é explicar o inexplicável para aqueles que precisam ouvir e, com sorte, tornar a aviação mais segura, inspirando conhecimento e boas atitudes na próxima geração de aviadores. Agora, você pode participar da nossa missão e se juntar à equipe no Patreon, escaneando o QR Code, ou acessando patreon.com/join/mentorpilot pelo link abaixo. Hoje, quase 15 pessoas trabalham em tempo integral neste projeto, junto com apoiadores do Patreon e patrocinadores, e todos que compram na nossa loja de produtos realmente ajudam a pagar esses salários. Meu nome é Peter Hornfeld, e de coração agradeço e desejo a todos um ano novo fantástico. Tchau!